Amém. Deus quer falar consigo. Deus quer falar comigo. Muitas das vezes, quando a palavra de Deus é ministrada, não é apenas para o povo que ouve, mas também até o pregador. A palavra é para ele. Amém? Amém. Então, a passagem que nós lemos, a Bíblia diz que quem comete o pecado é do diabo. Amém? Quem comete o pecado é do diabo. E por causa disso, o Filho do Homem, amém, se manifestou para destruir as obras de Satanás. Amém? Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Então, antes da sua manifestação, a Bíblia está aqui a mostrar todos nós andamos a cometer pecado. Amém? Amém. A Bíblia mostra que quando Adão caiu, quando Adão pecou, Adão também tampouco teve a consciência que ele pecou contra Deus. Amém? Amém. Ele não teve consciência, porque a Bíblia vai mostrar que para isso o Filho do Homem se manifestou. Em outras palavras, Deus já estava saturado, porque os homens não estavam a entender que eles estavam a cometer pecado diante de Deus. E por causa disso, de repente, Jesus vem e se manifesta. Ele não disse que Jesus chegou e se apresentou. Jesus se manifestou. Amém? Quando alguém se manifesta, imagina se estamos no meio de uma multidão e de repente alguém levanta a mão ali. Este alguém se manifestou. Amém? Porque não é alguém que estava ali visível, mas no meio de todos, de repente ele se apresenta. Esta é uma manifestação. Amém? E quando Jesus se manifesta é por causa do pecado que nós andamos a cometer. E a Bíblia começa a introduzir assim: queridos, na verdade, todo aquele que peca, todo aquele que vive no pecado ou na prática do pecado, este é do diabo. Automaticamente este se torna amigo do diabo. Amém? E mais alguma coisa que nós temos que saber: a razão de Jesus Cristo se manifestar é para vir desfazer, para vir destruir todas as obras do diabo Satanás. Quais são as obras do diabo Satanás? O pecado. Amém? E dentro do pecado nós temos a mentira e vários tipos de práticas que não agradam a Deus. Amém? Então, o que acontece? A passagem de Crônicas que nós lemos, teve uma nota que nós lemos no princípio, que abrimos com ele, com a invocação que fizemos. A Bíblia começa a dizer a isso, que se chama do meu nome. Amém? Primeira coisa, fazer o quê? Se o povo quer chamar pelo nome do Senhor, amém? O que este povo tem que fazer? Primeira coisa, ele deve se humilhar. Amém? Primeira coisa, ele deve se humilhar. E depois de se humilhar, deve fazer o quê? Amém? Clamar. Amém? E depois fazer o quê? Converter dos seus pecados. Amém? Converter-se dos seus pecados. Amém? Em outras palavras, para nós aproximarmos diante de Deus, para que nós sejamos filhos de Deus, primeiramente, para nós descobrir que estamos no pecado, é necessário que a gente se humilhe. Amém? E quando nós nos humilhamos, clamamos ao nosso Deus. Amém? Mas depois de clamar, há de acontecer em nós aquilo que é a conversão. Amém? Como é que nós podemos nos converter? Nós não nos convertemos a Deus ao dizer que não, eu levanto do lugar onde eu estou e vou para a frente, assim estou a mostrar a conversão. Não, isto pode não ser a conversão. Amém? Quem se lembra da parábola do filho pródigo? Já ouvimos falar da parábola do filho pródigo? A Bíblia mostra o que o filho pródigo tinha feito. Ele foi ao seu pai e disse: pai, dê minha parte da minha herança. Amém? Amém. E o que o pai fez? O pai deu a sua parte.
E ele foi, a Bíblia diz que foi para uma terra muito longe do seu pai. E quando lá foi, ele começou a viver a sua vida, uma vida de dissolução. Começou a viver, mas chega um momento que todos os bens que ele tinha, e é do mesmo modo que o diabo nos faz, amém? Quando nós nos afastamos de Deus, no princípio parece não ter paz, amém? Amém. Parece que é algo normal e nada mais está acontecendo. Você até naquele momento nem sequer vai pensar que existe Deus, nem sequer vai pensar o que eu estou fazendo é pecado. Então assim o diabo nos leva a conversa para nos desviar de Deus. E quando nós encontrarmos a nossa vida, nós vamos viver a nossa vida, assim como o filho pródigo. A Bíblia mostra que ele começou a viver a sua vida, mas tudo quanto que o diabo te dá tem prazo. Amém? Amém. Tudo quanto que o diabo te dá tem prazo, porque você não vai viver o que o diabo te dá o resto da sua vida. Não. O diabo é assim. Se na sua mocidade tu começaste bem na vida, ainda que você não tenha Deus, você começaste bem na vida, tudo está a dar certo, negócios estão a dar certo, o emprego, olha, você não tem problemas em encontrar emprego, amém? Amém. Mas enquanto isso vai acontecendo sem Deus, conta que isso tem um tempo determinado. Amém? Amém? Porque você não passará para a morte sem que o diabo também tire tudo que ele te deu. Amém? Amém. Então o diabo vai te dar, depois de um tempo ele tira tudo. De igual modo fez com este filho pródigo. Amém? Amém. Chegou uma parte que ele começou a passar agora necessidades. Amém? Amém. O que acontece? Tem muita gente na vida. Quando eles estão a viver a sua vida, parece que eles são reis. Tudo que eles fazem, não obedece a ninguém, porque tudo que ele faz dá certo. Ele se sente que tem poder, ele pode fazer o que ele bem quiser, não respeita ninguém, trata as pessoas como ele bem quiser. Amém? Amém. Mas tudo isso tem tempo. Amém? Amém. Tudo isso tem tempo. O que acontece? Chegará um tempo que o diabo tira tudo. Mas antes dele te tirar, nós tenha certeza que ele já te tirou a salvação há muito tempo. Amém? Quando começas a viver as consequências da vida, é porque você já está num abismo, num lugar onde você mesmo não consegue sair. Amém? Num lugar onde você mesmo não consegue pensar que precisa de Deus. Amém? Vamos dizer misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Se Senhor. existiu um tipo de oração que o rei Davi sempre fez, ele sempre orou assim nos dias da adversidade. Senhor, não lembra de mim. Porque Davi, por que ele ansibia este tipo de orações? Porque sabia como homem, existem momentos na vida que nós nos afastamos de Deus, ou quando o diabo nos prende a vida, estamos lá num abismo, onde as nossas forças não são suficientes para nos tirar. Então Davi sempre orou para aquele dia. Amém? Senhor, naquele dia, quando eu não tiver força de sair disso, Senhor, lembra-te de mim. Amém? Amém. Então, o filho pródigo, o que ele faz? Depois de começar a passar as necessidades, onde eu quero mostrar como é que a gente encontra um verdadeiro arrependimento. A Bíblia mostra que depois de tanta necessidade, ele coloca a mão na consciência e diz: quantos trabalhadores tem o meu pai? Amém? Amém. Quantos trabalhadores tem o meu pai? Queridos amados, quando nós estamos longe de Deus, e para nós obedecermos ao Senhor, primeiramente nós temos que reconhecer o poder de Deus, a graça de Deus que é suficiente de nos tirar
do lugar em que nós estamos. Amém? Porque se nós também não confiarmos na graça e na misericórdia do Senhor, não conseguiremos sair daquele lugar. Amém? Amém. E para que isso aconteça, temos que pensar que Deus é infinitamente poderoso para nos livrar de qualquer situação. Se nós não acharmos que Ele é infinitamente poderoso, nada vai acontecer. Então, primeiramente, Ele reconheceu. Amém? Amém. Quando nós vivemos a vida de pecado, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecermos que nós estamos afastados de Deus, que nós estamos longe de Deus. Amém? Amém. Quando nós reconhecemos, o que Ele disse? Ele disse, mas não. Levantei-me-ei. Amém? Amém. Eu me levantarei. Amém? Amém. Deus pode até querer te salvar, mas se nós não tomarmos decisão, é impossível Ele nos salvar. Amém? Amém. Reconhecimento, depois vem o quê? Decisão. Amém? Amém. Depois disso, a Bíblia diz que, quando Ele diz que eu levantar-me-ei e irei para o meu Pai. Então a Bíblia mostra que a partir daquele momento, Ele fez o quê? Começou. Amém? Amém. Muitos podem estar na igreja quando estamos a falar quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer se converter dos seus pecados. Alguns começam a se conter, não eu quero mesmo. Mas ele começa a se pegar, ele até reconhece, amém? Eu mesmo a vida não está. Olha, eu vivo do seu mesmo pecado. E ele não, eu preciso mesmo deixar, eu preciso sair disso. Tem acontecido o mesmo conosco. Eu preciso sair, eu preciso, mas nos falta alguma coisa. Levanta, amém? Amém. Levanta-te e caminha para o Senhor. Isso é que o filho pródigo fez. E ele caminhou e chegou diante do seu pai. E quando ele chegou, o pai sempre tem alegria de receber o seu filho. Deus sempre tem alegria de receber os seus filhos. Mas ele alguma coisa fez. Ele disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E já não sou digno de ser chamado como seu filho a confessar. Então, quando assim fizermos, nós alcançarmos o perdão de Deus. Mas alguma coisa, depois dele confessar, a Bíblia mostra que ele já não voltou mais para aquela. Amém? Amém. Ele já não voltou mais para aquela terra, ficou e permaneceu. Então, o que acontece? Queridos amados, a mensagem